Junte-se a nós para mais um estudo dos valores de Cristo. Você sabe qual foi o sistema de valores de Cristo? O que era realmente importante para Jesus? Esse é o assunto desta série de estudos. Já falamos sobre o valor que Jesus deu aos feridos desse mundo e vimos como Jesus nos desafiou a confessarmos que os feridos desse mundo também são importantes e têm valor para nós. No estudo de hoje enfocaremos algo semelhante, mas não exatamente a mesma coisa. Hoje enfocaremos os perdidos desse mundo como um dos valores de Jesus Cristo. De acordo com alguns teólogos, a declaração mais importante de Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sem dúvida, esta é uma notícia muito importante e maravilhosa para nós. Ele veio para este mundo por causa dos perdidos. No início do seu ministério, Jesus lançou seu manifesto, que começa assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Jesus deu grande valor aos espiritualmente pobres, e por espiritualmente pobres, Jesus está se referindo aos espiritualmente cegos, cativos, feridos e quebrantados. Nesse sentido, estes são os feridos, aqueles que Jesus chamou de pobres. As pessoas que enfocaremos no estudo de hoje, os perdidos desse mundo, se misturam com os feridos porque geralmente quem está perdido nesse mundo acaba também sendo um ferido. Existe uma ideia, principalmente entre os jovens, de que as pessoas mais felizes do mundo são os pecadores. No fim das contas, eles acabam descobrindo que não é verdade. A Bíblia afirma que o caminho do infiel é áspero. O caminho do transgressor é áspero e difícil, e por isso existe tanta gente ferida nesse mundo, transgressores espirituais e pobres espirituais. São os perdidos desse mundo. Foi em Jericó, quando Zaqueu, o chefe dos publicanos, aceitou Jesus Cristo, que Jesus declarou: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Os religiosos se sentiram ofendidos, porque parecia que Jesus valorizava mais os pecadores, pois passava mais tempo com eles. Mas Jesus lhes explicou que não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. E ele era o médico espiritual que veio ao mundo, não para curar aqueles que acham que com eles está tudo bem, mas para curar e chamar os pecadores ao arrependimento. Gosto muito dessa passagem no capítulo 19 de Lucas, que descreve o diálogo de Jesus com Zaqueu e que trouxe Zaqueu de volta à comunhão com Deus. Mas creio que o texto do capítulo 15 de Lucas, a parábola das coisas perdidas, seja realmente o texto que melhor fala sobre o valor que Jesus deu aos perdidos desse mundo. Antes de voltarmos a este texto, quero recapitular com você qual era o contexto no qual Jesus ensinou a parábola das coisas perdidas, como chamamos o capítulo 15 de Lucas. Quando falamos coisas perdidas, nos referimos aos perdidos deste mundo, porque era deles mesmo que Jesus estava falando. O capítulo 14 registra a pregação de Jesus, que atraiu publicanos e pecadores, todos reunidos ao seu redor, atentos a tudo que ele estava ensinando. Eles reconheciam que eram pecadores e o ensino e a pregação de Jesus atingia diretamente suas vidas. Por isso eles estavam todos ao redor de Jesus. Os líderes religiosos, entretanto, responderam de maneira totalmente contrária. Eles se sentiram ofendidos com o ensino de Jesus, principalmente quando ele disse que eles também eram pecadores. Nesta hora, os religiosos se afastaram daquele aglomerado de pessoas e formaram outro círculo a alguns metros de distância. Portanto, quando começa o capítulo 15 de Lucas, a cena que temos é Jesus no meio de dois círculos concêntricos. O primeiro círculo, mais próximo de Jesus, era formado pelos publicanos e pecadores que atenderam à pregação de Jesus. Depois, a alguns metros de distância, o outro círculo formado pelos religiosos que estavam contrariados com o que estava acontecendo no círculo interno. Todo o discurso do capítulo 15 foi dirigido ao público do círculo externo, para explicar-lhes o que estava acontecendo no círculo interno. Poderíamos colocar isso de uma maneira mais enfática. Todo o ensino do capítulo 15 de Lucas sobre as coisas perdidas foi dirigido ao público do círculo externo. Eles estavam com raiva, porque Jesus estava se relacionando com os publicanos e pecadores.
Além de explicar para os religiosos o que estava acontecendo no círculo interno, Jesus estava convidando-os a participar com ele daquele acontecimento maravilhoso. O que Jesus estava dizendo através das parábolas das coisas perdidas para os religiosos, que se julgavam justos e que estavam se afastando dele e do seu ensino, era simplesmente isso. Estas pessoas, os publicanos e pecadores que estão me rodeando, atenderam o chamado de Deus através da pregação do Evangelho que ouviram de mim. Esse Evangelho é dirigido aos pobres de espírito, aqueles que estão cegos, cativos e quebrantados espiritualmente. E eles atenderam ao meu ensino. Mas vocês precisam entender quem são estas pessoas. Para explicar quem elas são e o que está acontecendo com elas, Jesus dá exemplos de diferentes coisas que estavam perdidas e foram encontradas. É assim que se inicia então o capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticaram. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Através dessa parábola, Jesus estava dizendo às pessoas do círculo externo: quando vocês olham para os publicanos e pecadores atendendo ao meu evangelho, que é dirigido aos pobres de espírito, vocês só enxergam criminosos, prostitutas, cafetões, homossexuais e ladrões. É só isso que vocês enxergam. Mas vocês sabem como Deus as enxerga? Deus as enxerga como ovelhas perdidas. Mais uma vez, Jesus mostrou compaixão pelas multidões porque eram como ovelhas sem pastor. Eram pessoas perdidas nas suas próprias razões, incapazes de distinguir a mão esquerda da direita. Segundo a profecia do Velho Testamento, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, referindo-se a Jesus, a iniquidade de todos nós. É verdade, todos nós, conforme afirma o profeta Isaías, capítulo 53, somos como ovelhas e até que busquemos a salvação, estamos todos perdidos. Qual é o valor de uma ovelha perdida para Deus? Que valor uma ovelha perdida tem para Jesus? Para Jesus, uma ovelha perdida tem um valor altíssimo. Jesus nos disse isso quando declarou qual seria sua missão. Ele disse que veio buscar e salvar o que estava perdido. Este foi o propósito da sua vinda. Se você está perdido, se é um dos feridos desse mundo, pobre de espírito, cego e cativo espiritualmente, se você está perdido num destes sentidos, tenha confiança que Jesus veio ao mundo por sua causa. Você tem um valor tremendo para Deus e Ele demonstrou isso através de seu único filho, o qual mostrou quais eram os seus valores e mostrou que pessoas como você são importantes para Ele. Tudo que Jesus fez, Ele fez por você. E se hoje Ele estivesse passando por sua cidade, Ele provavelmente passaria o dia todo com você, principalmente se você se considerasse o mais perdido de toda a cidade. Jesus deu um valor tremendo aos perdidos. Depois que os perdidos responderam à mensagem de Jesus e os líderes religiosos se recusaram a participar do que estava acontecendo, Jesus lançou para eles o seguinte desafio: prestem atenção, cada vez que um desses perdidos se arrepende, os anjos no céu entram em festa. Qual o problema com vocês, hein? Por que vocês estão tão irritados com o que está acontecendo no círculo interno? Por que vocês não celebram quando uma ovelha perdida é encontrada? Todo o céu festeja. E por que vocês não fazem o mesmo? Em outras palavras, Jesus também lhes disse: por que vocês não têm os mesmos valores que eu tenho, hein? O primeiro capítulo de João declara que nunca ninguém viu a Deus, mas o seu único filho o revelou. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. Ele o interpretou, ele foi a exegese de Deus e explicou tudo o que poderíamos entender sobre Deus.
E quando o único filho estava revelando Deus, ele fez mais do que falar, pregar e dar sermões. Tudo que ele foi e tudo que ele realizou fez parte desta revelação. Uma das formas de revelação foi a demonstração do seu sistema de valores. É isso que estamos vendo neste estudo. E à medida que ele revelou Deus e revelou os valores de Deus, Jesus determinou um alto valor para os perdidos desse mundo. Se você está perdido, saiba que tudo o que estamos falando tem um importante significado para a sua vida. Quer dizer que você tem valor. Mas se você é um líder religioso e faz tempo que foi salvo, eu o desafio com a seguinte pergunta. Você dá o mesmo valor aos perdidos deste mundo que Jesus deu? Olha, isso é algo muito sério, hein? Muitas pessoas acabam se envolvendo tanto com o seu trabalho, com o seu ministério mesmo, que acabam esquecendo de dar realmente valor aos perdidos deste mundo. É por isso que nós estamos estudando os valores de Cristo. E eu quero relembrar algumas coisas nesse finalzinho de programa. Você sabe qual foi o sistema de valores de Jesus Cristo? O que era realmente importante para Jesus? Segundo alguns teólogos, a declaração mais importante de Jesus está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sem dúvida, esta é uma notícia muito importante e maravilhosa para nós, porque Jesus veio para este mundo por causa dos perdidos. E no início do seu ministério, Jesus lançou o seu manifesto. E o manifesto de Jesus começa assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Jesus deu grande valor aos espiritualmente pobres, se referindo aos espiritualmente cegos, cativos, feridos, quebrantados, tristes. Se você se enquadra exatamente aqui, saiba que Jesus valoriza você de uma forma especial. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.